Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, capítulo 9, seguindo. Mas eles guardam em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si, porque sobre quem era maior. E eles, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou ao meio deles e tomou-a nos braços e disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus ensina a tolerância, a caridade. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e lhes proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, logo seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra vós é por vós, é por nós, quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Os tropeços em que fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhes pendurasse os pescoço com grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Mas a tua mão te faz tropeçar, cortai-a, pois é melhor entrares faz tropeçar contra, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de teus olhos faz tropeçar, arranca. É melhor entrares no reino de Deus com um só de teus olhos, do que tendo 2 seres lançado ao inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Os discípulos, o sal da terra, porque cada um será salgado com o fogo. É bom sal, mas o sal que vier tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Jesus atravessa o Jordão. Levantaram-se, Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume, a questão do divórcio. Aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhes: é lícito o marido repudiar sua mulher? E ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram ele: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza de vossos corações, eles vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Com sua mulher serão os 2 só carne, de modo que já não sois 2, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltando os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com
comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoou as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indagou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os no braço, impondo-lhes a mão, as abençoava. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Por que chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, amou, disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com sua palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: Filhos, quão difícil é para o que vos confio nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, e não receba já no presente o que centuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus ainda outra vez prediz a morte e a ressurreição. Estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus, adiante de seus discípulos, eles se admiravam e seguiam, tornando apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, por revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-los-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pedido de Tiago e João. Então, aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu faça? Respondeu: Permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber cálice que eu bebo, ou beber batismo do que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebei cálices que eu bebo, e recebei batismo que eu sou batizado. Quando, porém, assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João.
Mas Jesus chamou-os para juntar-se e disse: Sabei que os que considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. A quem quiser ser primeiro entre vós será servo em todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida em resgate por muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo, era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta ele e te clama. Lançando de si a capa, levantou-se um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu te torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximava